Salve cordilheiros e cordilheiros, estamos aqui mais um vídeo hoje de React, então já solta o seu like aqui embaixo, já se inscreve se não é inscrito, comenta para ajudar o nosso algoritmo aí também e manda esse vídeo para alguém que não assistiu ainda ou não conhece o nosso projeto, beleza? Aqui do lado, ali em cima, ó, vocês podem ver que tem um Pix também, se vocês quiserem apoiar nosso projeto, manda um Pix aí para nós que vai dar muito bom para nós e a gente promete que a gente vai transformar isso em mais conteúdo, né, Cauê? Cada vez mais qualidade, hein? Perfeito, é isso, então vamos pro nosso React. Vem com vocês. Vocês estão ouvindo isso, não estão? O microfone tá captando esse barulho. Acho que tem tipo um pássaro aqui, sei lá, um pintinho. Vocês estão ouvindo as piadas? Caraca. Assim, eu sei que todo mundo que grava, especialmente pro YouTube, já deve ter passado por isso, com algum som que tá te atrapalhando, né? Seja de bicho, de carro, som de obra. É muito comum ter som de obra atrapalhando na gravação. Ou você tem interferência de pessoas que estão no mesmo local que você enquanto você tá gravando. E esse tipo de coisa não combina com o formato do qual a pessoa tá gravando. Muito bom. Mas às vezes não tem jeito e a única solução é você se adaptar. Fazer um formato de vídeo mais despojado, que combine, né, com interrupções ou sei lá, qualquer elemento extra. Desça daí, seu corno, desça daí. Então assim, seja o seu problema na hora de gravar terem crianças aparecendo, ou um som de trem ou uma piada muito alta, a solução é se adaptar. Agora o som das piadas desses passarinhos já não tá tão estranha, porque eu acho que não é sobre o que eu pensei. Clima de floresta que tem aqui. Daí quando você faz uma adaptação dessa, você podia até falar que a intenção do seu vídeo é passar uma vibe tropical, quando na verdade a sua intenção real é outra, completamente diferente. Tem muita produção de TV e cinema que usa esse artifício, né, de subtexto e às vezes até humor, pra passar uma mensagem muito mais densa do que ela aparenta inicialmente. Seja porque o assunto que o autor quer falar é muito polêmico e isso daí ajuda a disfarçar. Ain't that some These are some racist motherfucking zombies. Ou seja, para disfarçar uma limitação técnica, como é no meu caso, com o som dessas piadas que estão altas. Nossa, mas elas estão muito altas assim. Você deve estar se perguntando, qual é o limite das piadas? Quando é que elas ficam altas demais a ponto da gente não conseguir nem disfarçar abafando elas? Eu quero falar sobre isso hoje, de produções de cinema e TV que usam alegorias, metáforas, né, para disfarçar uma real intenção da mensagem que eles realmente querem falar, para amenizar uma mensagem polêmica ou disfarçar uma outra intenção. Tudo isso logo após... Então, caraca, continua as piadas barulhentas aqui em cima. Tem mais passarinho. Como eu sei que vocês gostam que eu fale sobre os termos técnicos do audiovisual aqui nesse canal, eu vou falar o que eu considero o meu limite pra piadas, né, como essa. Eu sei que é um assunto quente, inclusive recentemente teve um passarinho que deu uma piada tão alta que expulsaram ele do galho dele. Mas expulsaram ele lá do galho porque a piada foi alta demais e todo mundo ouviu? Ou porque a piada foi só um ataque gratuito, mega sem graça, pra uns passarinhos? Eu pensei que ele estaria falando do Monark, mas acho que esse vídeo é mais antigo. Teve o Danilo Gentili também, né? Já teve umas polêmicas com piada e tudo. Fora outros, como é que chama aqueles? Stand-upzeiros? Stand-uppers. Stand-uppers. Tem um documentário também, chama O Riso dos Outros. Deixa eu ver aqui. Eu já assisti esse documentário, ele fala justamente sobre qual que é esse limite da piada, o que é engraçado em cada época, e aí chama também humoristas para falar disso. O que eu acho que é uma parada errada, sinceramente. eu acho que os caras é uma, né? É uma extrapolação do local de fala. Já não concordo com o local de fala, ainda mais nesse momento. O cara se coloca como um técnico, porque ele é humorista, ele se coloca como técnico. Inclusive, eu já vi um humorista falando assim: eu entendo mais que você sobre o que é uma piada, tá ligado? Então, eu sou mais, enfim, tô mais apto para dizer para tu se isso é engraçado ou não. Exatamente. Chama O Riso dos Outros. O documentário tem no YouTube. Passarinhos de um galho distante. Porque tem passarinho que faz isso. Ele não dá a piada só porque ele acha que os outros passarinhos vão achar graça, vão rir, Ele dá a piada pra chamar a atenção dos outros galhos, mas a piada é vazia. Daí o passarinho expulso do galho, toma aquela cagada na cabeça, esse tipo de coisa. Tipo assim, normalmente uma piada inteligente, ela faz os outros passarinhos terem uma visão até antropológica de uma situação. Mano, eu gosto muito como o Gaveta se utiliza dessas figuras de linguagem, tá ligado? Ele tá falando passarinho aqui, mas ele tá falando de humano, né, mano? Perfeito. Muito louco.
Resumindo muito, a antropologia é o estudo da cultura dos povos. Então é meio que você estudar, enxergar as coisas que estão acontecendo fora da cultura. Em tese, você não conseguiria fazer isso, mas a gente faz o esforço. Então, no caso, a piada inteligente faz um passarinho enxergar como uma coisa é muito esquisita. É isso, meu! Mas você, por estar inserido na sua cultura, você não nota que aquilo ali é esquisito. Até alguém de fora notar. E isso é mega comum a gente ouvir em stand-up comedy, né? Alguma coisa que é bizarra, que a gente tá no nosso dia a dia, fala, vocês já repararam como isso daqui é mega esquisito? E ninguém nunca parou pra falar? Mas a gente nunca parou pra falar porque a gente tá imerso na cultura local. Uma boa piada inteligente faz você sair, ir pra um absurdo pra poder você entender o quanto aquilo ali é esquisito ou engraçado, vamos dizer. É possível pensar motivado por uma boa piada. Quanto mais sério o assunto, mais grave a piada. E mais, digamos assim, profunda ela atinge o espectador. Uma boa piada, ela move o pensamento. Vou dar exemplo pra vocês entenderem do que eu tô falando. Distrito 9, um filmaço. Esse filme todo ele tem uma premissa de mostrar uma coisa, mas querendo significar outra. Eles botaram os aliens como os seres indesejados naquela sociedade, né? São as baratas, que é uma clara alegoria aos imigrantes, né? Dos Estados Unidos, por exemplo, daquele grupo de americanos que é escroto e preconceituoso com os mexicanos, sabe? And I think they must fix that ship and they must go. Saia do meu planeta, suas baratas. Tá entendendo o paralelo? O filme todo é uma alegoria muito forte. Inclusive, ele ganhou muito reconhecimento por causa They're disso. spending so much money to keep them here when they could be spending it on other things. Mas tem casos de produções que usam o humor pra disfarçar uma crítica e ainda botam numa alegoria pra deixar a coisa mais indireta. E pra mim não tem ninguém mais mestre do que isso, do que South Park. I am a young boy seeking an older male for good times. I am 8 years old and would like... Wow, look at all these guys that want to be my friend. E é engraçado que muita gente vê South Park, né, fazendo piada de escatologia, esse tipo de coisa, e acham que só tem piada vazia, só piada idiota. E não, muito pelo contrário. Provavelmente a pessoa nem se ligou na crítica que tá acontecendo ali. E eles usam isso constantemente pra disfarçar uns assuntos mega polêmicos. Ao entrar pelo ânus, a comida pode ser processada antes de chegar no estômago, em vez de o contrário, que a alimentação retal poderia acabar com colesterol alto e vários tipos de câncer estomacais. E eu me baseio em nenhuma. Eu lembro de um South Park, caraca, esse aí pra mim é inesquecível. Quando eles fizeram a crítica sobre racismo. Em vez de eles falarem dos negros que estavam se mudando pras vizinhanças, eles começaram a falar dos ricos. Parece que de repente South Park foi invadida por essa gente. O que está dizendo? Que gente? Você sabe, essa gente. Gente rica. E estavam trazendo um estilo de vida diferente, eles eram esquisitos, mas todos os ricos eram negros, todos. Eles pegaram os famosos, né? Will Smith, Oprah, eu nem lembro mais quais eram, eram sempre uns negros famosos. Agora eles estão mudando em bandos. E eles vão mandar os filhos deles para as nossas escolas para se misturarem com as nossas crianças puramente pobres. E aí sempre esse paralelo, eu não quero esses ricos aqui, já sei como a gente pode tirar eles daqui, vamos assustar eles. Os ricos não vão querer morar em South Park se acharem que é assombrada. Eles botam a roupa de Ku Klux Klan. Olha aí o limite que eu tava falando. Acabamos de ver a última van deles indo embora. Legal! E é um artifício muito inteligente, muito cretino também, de você sempre ficar brincando com essa dualidade. Que ótimo! Agora podemos vender as casas deles e virar milionários. Vai se transformar no que odeia. Mas pelo menos me livrei daqueles malditos Quase todos os episódios de South Park são assim. Se você quiser tirar a prova real, você pode assistir no Paramount Plus. Isso aí parece bom. Aí você pode estar pensando assim, o Gaveta agora vai fazer jabá de Paramount Plus, por isso que ele tá falando. É mais intrínseco. Saiu um novo filme do South Park no Paramount Plus, que é The Streaming. Na fala do Augustinho ali, né? Ele tava colocando que, uma boa piada, ela move um sentimento, ela que move... O pensamento. Move o pensamento. E antes disso ele fala que a piada, quanto o assunto mais sério, a piada mais grave é, e mais ela causa impacto na pessoa. Eu acho que ele acerta aí no cerne de, entre aspas, qual que seria esse limite, justamente por... Se você admite que isso impacta dentro da pessoa, então é muito, muito óbvio onde não é mais humor, quando isso impacta negativamente na pessoa. E, por exemplo, usar a questão de, nossa, eu estou fazendo uma crítica, né? Isso aqui é um humor, mas é um humor crítico. Eu acho que isso, na verdade, é você utilizar, por exemplo, de coisas super racistas para poder fazer uma crítica ao racismo. Você, no mínimo, não tem criatividade, tá ligado? Isso beira a falta de técnica, mas isso acerta em cheio no eu sou racista. Aí eu estou usando de racismo para criticar o racismo. Eu acho que a crítica ela perde a sua função, né?
Tem um negócio que eu fico pensando sempre sobre essas coisas, que é tipo assim, às vezes eu lembro de falas sobre esse documentário que eu citei, o Riso dos Outros, né? Mas me parece que alguns humoristas falam que, tipo assim, essa piada não é vamos dizer assim, não é para mudar o pensamento do negro sobre o racismo, porque ele já sente isso, mas é do branco que faz o racismo, sabe? Mas aí eu também entendo mais ou menos a chave que você colocou. E aqui acho que tem outra coisa que se coloca, né? Eu acho que o Gaveta também é importante a gente colocar isso. O Gaveta tá fazendo merchan nesse vídeo do South Park, tá? Então ele usou o South Park não é de forma desproposital, tá ligado? Bota fé. E essa que você colocou aí, eles gostam de usar bastante isso, né? Tipo, isso aqui não é pra quem sofre o racismo, é pra quem é racista. O racista tá entendendo? Fica essa pergunta sempre, né? Porque ele pode rir e achar que é a normalidade, só rir por rir. Se fosse assim, o South Park ele não seria uma série tão que gosta tanto, enfim, que a massa de público deles é a galera completamente nazista, tá ligado? O ponto é esse. Se você tá fazendo a graça pela graça, aí é uma outra discussão, mas se você tá dizendo que você tá fazendo a graça para gerar crítica, então, irmão, se a crítica não tá se realizando, você não tá fazendo isso. Exatamente, eu acho que tem esse ponto, né? Tipo, fazer a piada entendendo que você não vai conseguir, por exemplo, se tivesse duas pessoas aqui, uma pessoa não ia ouvir o que está sendo dito, as duas pessoas vão ouvir. As pessoas têm acesso a essas coisas, né? Tipo, e aquilo não afeta negativamente, como você colocou. E é diferente, por exemplo, quando você tem um cara chamado Nimesh Patel, que ele faz um monte de piada, entre aspas, nisso, né? E ele erra pra caralho. Mas ele acerta em que situação que eu entendo? Ele acerta na situação onde ele tá dentro da Inglaterra e ele começa a fazer piada com a morte da rainha. Em que sentido? Em sentido de, mano, eu sou da Índia, tá ligado? Pô, o que essa velha fez por mim, tá ligado? A única coisa que ela fez por mim foi que ela morreu, etc. Porque aí, qual que é a parada? A piada que ele tá fazendo ali é dentro desse constrangimento de uma legitimidade, né? Você tá criticando o coloniador, você tá fazendo o constrangimento, você tá criando o constrangimento do coloniador. Então, traz essa colonizador. Então, do colono. Então, você traz a legitimidade daí. Quando você faz uma piada sobre quem é afetado, pelo oprimido, e aí você fala que isso é uma crítica para o opressor perceber. Não faz sentido. Não faz sentido, não tem legitimidade, enfim, só tem racismo. E é o que a gente fala também, né? Tipo, por exemplo, com o negócio do Olavo de Carvalho, foi de Olavo de Carvalho. É engraçado porque o Olavo de Carvalho tem mais que se fuder mesmo. Não tem nem como ele se fuder mais, né? Porque tá morto. Mas é isso. Tipo, a piada é sobre o explorador, não sobre o explorado, né? Exato. Stream Wars Parte 2. Teve o Parte 1 e agora tá tendo Parte 2. E aí você vê esse título, nossa, Stream Wars, ele vai falar sobre a guerra das plataformas de streaming? Vai. There's a streaming service for this and a streaming service for that. PP can't find his staffer. Só que qual é a dualidade que eles estão brincando? Eles estão falando sobre streaming de água. Essa piada ela funciona mais em inglês. Tem piada que só funciona numa língua específica. Fica quieto aí. Porque assim, em inglês, stream é fluxo, né? Então é um termo muito usado pra água, né? Pra coisas com água, né? Streaming water, né? Água corrente. Então eles falam que a guerra, né? War, streaming war. Então é tipo a guerra dos canais de água. Everyone knows at the end of the day, there's only going to be like 3 streaming services that get bought out, and they don't give a fuck how good anything is. And the people who made all the deals, well, they don't give a fuck, because they're all gonna get fired anyway. E aí o que eu acho mais louco é que eles estão falando mal sobre a guerra do streaming dentro de uma plataforma de streaming. O Paramount Plus. Galera do Paramount, vocês estão vendo esse vídeo agora aqui? Eu não sei se vocês se ligaram que eles estão tirando sarro, inclusive, de vocês também. O que eu confesso que eu acho bem legal. Não só porque o Paramount Plus meio que comprando a briga, né? Espírito esportivo, mas rola também aquela confiança, sabe assim, que não deve não teme. Então os caras deixam. It's not our fault that the streaming wars happened. So then why not just give back the money? Cause the money is all in Carbon's fucking tits. Porque eles estão falando mal de quem usa
a máquina ou a guerra pra um lado ruim, da galera que usa o sistema pra desvalorizar os produtores de conteúdo. No caso do Streaming Wars, são a galera que faz os barquinhos de papel e tal. E aí tem 1 milhão de paralelos, né, deles falando como tem uma galera de streaming que força os produtores a lançar qualquer coisa e eles acabam entregando literalmente xixi pras pessoas, né? We can collect half of the pee every day and send it out to the people of Denver and all over Colorado for their daily use. E no caso dessa alegoria, ela é melhor ainda, porque ela tem... os caras conseguiram fazer um triplo sentido na coisa, porque fora o lance deles estarem atribuindo você tá entregando um conteúdo como xixi, cocô, bosta, né? Tipo, alguma coisa horrível para as pessoas consumirem, é também uma zoeira com os parques aquáticos, né? Falando que all water parks are 50% pee and 50% water. Eu já ouvi essa piada no parque aquático que teve no Rio que fechou. In just a few days, I will reopen my water park, which will now run on 100% pee. Então assim, eles usam esses artifícios de alegoria e também do humor pra tirar sarro. Às vezes é só humor mesmo, cara. Eles tiraram sarro dos comerciais novos que tiveram sobre criptomoedas, que é mega cringe, né? O Matt Damon é o principal, né, que apareceu falando sobre criptomoedas. Fortune favors the brave. E aí, cara, South Park caiu. Hi, I'm Matt Damon. You've heard me talk about the wonders of cryptocurrency, and now there's a company who can give us that new source, pee-pee water. Pee can be used for almost anything. We can water our lawns with it. We can also use urine for our shower water. Você entende como a escatologia do South Park não é gratuita? Tem um paralelo muito forte dele tá comparando todo esse papo de cripto e enriquecer e tal com é uma bosta, é um... Essa defesa desmedida da escatologia, novamente, eu acho que entra nesse problema. Enquanto a escatologia está sendo utilizada para fazer a crítica e a crítica funciona, show. Enquanto, e depois que isso não está sendo feito, isso está sendo só. Porra, cocô, pichi, hahaha. Exatamente. Infelizmente, o Gaveta tá errando bastante aqui nesse vídeo. Mijo. Did you know frozen pee can make for a delicious summer treat? Matt Damon is in. Are you in? Go pee with PP Plus. Eu acho que o limite dessas piadas, né, de ser legal, de ser abusivo, assuntos politicamente incorretos, ácidos, todo esse tipo de coisa, reside muito mais no fato do comediante, ou então não o comediante, o autor da peça em si, não estar endossando o absurdo que foi criado pela crítica. Tá entendendo? Você tem uma crítica a alguma coisa e você cria um espantalho, né, pra você atacar o espantalho, mas na verdade você tá querendo dizer isso. Você não pode endossar esse espantalho que é absurdo, ele é errado. O lance é a crítica. Tipo, pra você entender, os criadores do South Park, eles não querem que as pessoas bebam mijo. Esse é o espantalho. Então, aí que fica o entremeio, né? Tipo, entre o que a mensagem que é passada e o que eles realmente querem dizer, né? Às vezes é uma piada tão subjetiva que pode ser interpretada de qualquer jeito, né? E eu acho que aí, tem entrado muito no que ele tá dizendo, apenas uma analogia, né? Ele, na real, desde o começo do vídeo, ele só tem tocado num tipo de piada, que é uma piada que é através de uma analogia, pra você não... que é essa criação de espantalho que ele vai... um bode expiatório, né, que ele coloca agora. Entretanto, enfim, existe, por exemplo, outros níveis que tu pode fazer essa piada, né, entre aspas, e essa crítica. Por exemplo, você tem ironia, você tem meta-ironia e você tem pós-ironia. Não sei se tu tá familiarizado com esses dois últimos, meta-ironia e pós-ironia. Mais ou menos. Se você puder explicar, acho que é melhor. A gente poderia pegar a definição certinha aqui, mas é basicamente a meta-ironia. A pós-ironia é mais fácil de entender. Pós-ironia é basicamente quando você faz duas ironias, uma em cima da outra, então, na real, o que você está falando é o que você quer falar. Então, tipo, você fala X, se você é irônico, aquilo vira Y. Se você é pós-irônico, a pessoa tem que entender que quando você faz ironia, você está querendo dizer X mesmo. Você fala sobre X, querendo dizer sobre isso, mas você está querendo dizer sobre X mesmo, na verdade. Então fica duas camadas ali em cima, né? E a meta-ironia aí, enfim, pelo próprio radical meta, tu vai estar fazendo aquela ironia apenas, não apenas, mas conversando com a ironia em si. Então você coloca uma frase e não importa o significado dela em si, porque o que você está querendo causar ali é causar a ironia do fato em si. Nossa, essa ficou confusa.
Vamos lá, de tá novo. me faltando exemplos aqui, deixa eu pesquisar aqui para poder colocar um exemplo. Após a ironia, exatamente o que eu falei, se diz uma coisa que e você coloca o trejeito irônico naquilo, fala assim, pô, eu não quero ir no mercado, né? E aí isso claramente é irônico. Porque você não quer ir. Mas, por exemplo, a gente é amigo aqui. Eu adoro ir no mercado. E eu odeio. E você odeia. Aí eu falo assim, pô, vou no mercado, porque eu não quero ir no mercado, né? Ah, você faz a ironia ao contrário. Entendi. A meta-ironia, então, é, na verdade, quando você faz uma ironia sobre, na verdade, uma coisa que você gosta e não que você não gosta, vamos dizer assim. Isso que eu tava falando era pós-ironia. Isso é pós-ironia, tá. Porque, tipo, eu não quero ir no mercado. Mas como você sabe que eu gosto de ir no mercado, Entendi. Então você entende que é irônico. Só que dessa vez eu não tô querendo ir no mercado mesmo. Uhum. E aí é uma confusão, não. É duas camadas de ironia uma em cima da outra. E a meta-ironia? Aqui, ó. Quando algo é meta-irônico, lembra que eu falei? É sobre a ironia em si, não sobre o significado. Então, quando algo é meta-irônico, você não consegue dizer se aquilo é sincero ou se é irônico. A meta-ironia, então, é algo que você não sabe distinguir se é realmente uma ironia ou não. Perfeito. E aí você utiliza isso no humor, então você vai utilizar isso principalmente, vai usar ironia, essas coisas geralmente você vai usar você usa como artifício para poder fazer esses espantalhos, fazer essas, Sim. em vez de analogias. Que é muito que o South Park faz, né? Então assim, pô, um branco nunca faria mal para um preto, né? Você usa ironia. E aí qual que é o problema? A meta-ironia e a pós-ironia, elas geralmente são usadas nesse contexto de piadas racistas, de piadas... No caso desse cara, ele do YouTube lá, chama J-Rag, ele vai utilizar isso em um contexto completamente político, onde a base dele é full fascista. Uhum. Entendeu? E aí ele tem toda uma série falando sobre a guerra, chama Centricide. Então, tipo, o genocídio do centrismo, onde ele vai colocar, tipo, uma teoria da ferradura total, onde como que fala? Enfim, o espectro político que se diz centrão, então coloca aí uma democracia popular, sei lá, um negócio assim que é centrão, eles estão no meio de uma guerra entre os dois extremos. Então, entre o comunista e o nazista. E aí entra tudo, e ele utiliza de todo o espectro, coloca Nasbol, Anarcon, nazifascista, ANCAP, e coloca aquelas coisas do tipo anarco-primitivismo. Nossa. Então ele faz todos esses personagens brigar entre si, utilizando todos esses aspectos aqui. O que acontece? E aí quando ele vai colocar isso, ele fala assim, tá vendo, gente? É por isso, e papapá e tal. Ele passa, em alguns momentos, uma mensagem do tipo assim, é claro que eu não sou um nazista, tá ligado? Mas o nazismo é igual ao comunismo, etc. Ou será que não é? Ou não é? Ele vai tacando layer em cima de layer de ironia. Você nunca sabe o que ele... Então, como que a gente sabe o que realmente é o discurso dele? Quando a gente olha pro resultado, pro produto. Sim. E qual que é o produto? É uma classe, uma legião de fã de inscritos nazista. O subreddit do cara é nazista. Você vai olhar pro Danilo Gentili, quem que é a base do Danilo Gentili? É bolsonarista, é filho da puta, tá ligado? É uma galera direitista, racista, misógina, etc. Então, foda-se qual que é a intenção do Danilo Gentili. Uhum. Qual que é o produto da piada dele. Perfeito. Ficou muito bem explicado pra mim. Se alguém tiver dúvida aí no chat, manda aí. Vou dar o play. Eles não defendem isso de você beber mijo. Quer dizer, se é beber mijo, você bebe. Mas a crítica tá indo pra um outro lado. E eu acho que é isso que faz a piada ser inteligente. Através de todos esses personagens, a gente fala absurdo. A coisa mais importante que você tem que lembrar quando você faz 40 anos é que vai entrar um dedão gostoso no meio do teu rabo. Se tu é macho, irmão, você só vai pensar nisso. Pode ser até criminoso, não tem problema ser criminoso, não. Porque... Criminoso não pode. Claro que pode, moleque. A gente fala que vai dar voz pra todo mundo, liberdade de expressão, direito de resposta, esse tipo de coisa. Todo mundo tá acostumado, vai dar certo.
foca na audiência. Ou até esse personagem escroto novo que eu criei de South Park. Oi, sou eu. Tô falando de mim aqui. Meu nome é Sketch, que é personagem escatológico. Ele não confia no que o Gaveta tá falando, não. Tem que fazer isso daí mesmo. Tem que fazer piada escrota, cocô, xixi, peido. Tem que fazer piada imunda. Não tem que ter limite de piada, de humor, de nada disso, não. Tem que falar mal de todo mundo mesmo. Eu não quero mais que todo mundo vá se fuder. Tem que ter limite de nada, não. Liberdade de expressão. Sem responsabilidade de nada. É isso aí. Ah, todo mundo pra casa do cocô, xixi, peido. Mas esses absurdos não são endossados pelo autor, eu. É plataforma pra crítica. Porque assim, quando você fala de um assunto que envolve uma polêmica, uma reivindicação social, seja de uma minoria ou não, assuntos sensíveis em geral, né? Não é que o passarinho não possa dar uma piada sobre isso. Mas você tem que entender que quando o passarinho dá essa piada alta, a árvore toda vai escutar. Então ele precisa ter ciência disso e responsabilidade como passarinho que ele é. Talvez até brincar com isso. Mas não ser um imbecil achando que o termo foi só uma piada. O que ele tá fazendo agora? Ele tá moralizando a piada. Uhum. O que eu também discordo. Mas acredito que seja uma questão de moral, né? O que eu acho que também fica do que ele tá falando agora nessa última parte é que, por exemplo, as pessoas sabem o que o Gaveta defende porque elas assistem ele, por exemplo. Agora, quem sabe o que o criador do South Park defende? Qual que é a linha política que ele adota? Entende? Perfeito, isso existe com certeza. O que não quer dizer que, porque ele defende uma coisa, o que ele fala é o que é interpretado pela galera. Também, exatamente. Vai te eximir de qualquer responsabilidade. Tô explicando aqui da maneira mais básica possível, sei lá, é que nem você pegar os autores de South Park e eles estarem falando que realmente eles acham que as pessoas têm que beber mesmo, todas as pessoas têm que beber mesmo, sabe? Olha a linha cruzada aí. Você usa piada pra levantar um outro ponto, mas você não assume ela como a parte certa da história. Seria tipo eu chegar aqui e falar que o Armando Pinto tá certo em falar que o homem de verdade só faz essas coisas. E quem vê essas paródias que eu faço no canal sabe que eu não estou concordando com eles, e sim o contrário. E ó, você tá sendo cretino, hein? Viram só? Por isso que eu acho que em tese não existe o tal limite das piadas, sabe? Acho que dá pra fazer piada com tudo? Sim, por mais drástica que ela seja, depende de como você tá usando a piada. Essa daí, por exemplo, tá sendo usada pra me irritar. Mas em tese, dá sim pro passarinho fazer piada sobre tudo. Taika Waititi não fez um vídeo inteiro fazendo uma piada sobre Hitler? Ou é tudo aceitável, ou nada é. Mas assim, eu tô falando nesse programa sobre um tipo de piada muito específica. Eu não tô falando que toda piada pra ser engraçada tem que ter um significado antropológico profundo. Não mesmo. Eu só tô dizendo que pra esse tipo de piada, que tem temas sensíveis, ou ataca uma minoria, alguma coisa nesse sentido, o passarinho que tá piando, ele tem que ter pelo menos a noção da árvore que ele vive pra dar um embasamento pra aquela piada não ser vazia, isso é só um ataque imbecil, pra você ter um propósito pra você estar falando aquela maluquice. Se ela vazia e tem um ataque, então é uma piada? Fica a questão aí, né? Porque às vezes uma coisa pode não ser uma coisa que você, aliás, uma coisa que você entende como piada não pode ser entendida como piada por outra pessoa. O Rick Gervais, ele fala disso constantemente. I think that there's a big debate about sick jokes, or comedians doing sick jokes. When we tell a sick joke, it's with the express understanding that neither party is really like that. Is there anything you shouldn't make a joke about? No, there's nothing you shouldn't joke about. It depends what the joke is. Mas fora isso, às vezes é engraçado a gente ver só uma coisa que é bem idiota e absurda. Recentemente saiu o filme novo do Beavis e Butthead no Paramount Plus. Beavis e Butthead detonam o universo. Mas é bom porque é um exemplo muito clássico disso. É basicamente uma piada idiota levada à 10ª potência. Eles são dois idiotas que querem transar o tempo inteiro. Uou! Mas é legal porque agora eu tô indo pro outro lado dessa conversa toda, porque assim, no próprio desenho mostra isso, como as pessoas confundem as coisas que eles querem fazer com grandezas, ideias geniais. Olha, eles estão sendo nobres, olha o que eles estão fazendo, olha que ideia mirabolante. They're doing great. E às vezes a gente fica querendo enxergar muita grandiosidade nas coisas. Meia culpa aqui, às vezes eu tô enxergando subtexto e coisas nas piadas, e às vezes é só uma piada idiota. Eu já caí nessa armadilha. Olha, ele está fazendo uma crítica sobre a sociedade patriarcal e sobre isso. Incredible.
They're brilliant. Ah, Gaveta, de repente isso daí é meio que também uma crítica ao comportamento masculino de... Não, acho que só porque é engraçado mesmo. Aliás, eu vou dizer que Beavis e Butthead, ele é estranhamente engraçado pra mim por um motivo de identificação. Assim, eu sempre mostrei aqui no canal que eu sou um metaleiro. E aí, assim, eu lembro no passado de eu ficar na casa do meu amigo Thiago Zig, que era baixista da minha banda, Crystal Illusion. Pode zoar o nome da minha banda, pode usar. Cara, eu lembro que a gente ficava o dia inteiro vendo clipe de metal na MTV. Inclusive, clipes apresentados pelo Gastão. Olha isso, a gente é velho. E eu lembro da gente adolescente no quarto, falando sobre todos os assuntos. Cara, e a nossa risada era assim mesmo. Todo envergonhado, querendo ficar com as garotas. A gente não tinha coragem pra fazer isso. E ficava vendo metal, as coisas... Eu me identifico, confesso, me identifico. Mas eu lembro que a gente gostava de ver porque eu acho que foi o início desse lance do react zoado. Que hoje em dia é super comum de fazer reacts, tem reacts aqui no canal. A própria MTV depois começou a ter com o Marcos Mion zoando os clipes e tal. Cadê as caçapas, mano? Cadê as caçapas? Mas não tem nenhuma. Mas... Não foi o Mion que começou isso aí, a galera esquece, foi o João Gordo, mano. Ah, é? O Mion só copiou o João Gordo. Que eu me lembre, eu comecei a ver isso muito com Beavis e Butthead, que eles tiravam sarro dos clipes. E era legal porque eles falavam das partes mais bizarras dos clipes, as coisas mais escrotas dos clipes. E olha só, eles usavam a alegoria, o artifício do personagem escroto pra poder falar as bizarrices que eles queriam falar sobre os clipes. Entendeu como é que funciona? Então, com esse artifício, a graça do filme inteiro é você ver eles sendo ridicularizados o tempo inteiro ou erradamente exaltados, né? O que é pior ainda. Que combina muito com as coisas que a gente vê no dia de hoje. Passarinho dando piada imbecil só pra chamar a atenção dos outros passarinhos da região. Às vezes a gente tem que aceitar que a piada de um passarinho no ouvido do outro ali de um grupo menor, que não tenha nenhuma constatação bizarra, que não tenha nenhuma constatação bizarra sobre a situação desses outros passarinhos, que, sei lá, se você visse de fora, você achasse bizarro, que nem a gente faz em stand-up, sabe? E é simplesmente só uma piada pra irritar e pra encher a nossa cabeça. É só uma piada burra mesmo, que nem desse passarinho que não para de piar e atrapalhar essa gravação! Youtuber Gaveta promove matança de pássaros como diversão. Anderson Gaveta normaliza o maltrato de animais em piadas de mau gosto. Ibama notifica influenciador Gaveta por cutucada sombria e animal após piada. Calma, gente. Eu não morri, não. Foi só uma piada. Tá vendo a crítica dele? Hipócrita! Eu entendi o subtexto dessa piada. Você quer a cabeça desse passarinho, você tá promovendo a caça às bruxas, né? Impressionante como é que você luta contra a sua própria classe que mexe com o humor. Você poderia ter feito uma piada politicamente correta, que nem você fez com o Capitão Fogo. Ou ainda você poderia ter ido mais longe e mandar todo mundo se fuder, que nem você fez naquele Gaveta na cara. Mas não, ele tá querendo lá... Eu acho que tem um ponto aqui que... É o negócio do contexto, né, mano? Você tem que fazer tudo que você fala, você tem que ser responsável sobre o que você fala, porque não pode ser um Deus dará. Ponto. E tem que ter um contexto, né, mano? Se não adianta você colocar uma coisa jogada, assim, que é o que o Gaveta tá caracterizando como piada burra, tá ligado? Mas é isso, tá ligado? E aí é o que a Gabi falou no chat também, né? Toda piada pode ser... Tudo pode ser piada se vender bem. Ela tá certo. E eu quero polemizar uma coisa aqui também, que é esse tal do contexto. Que bom que tu trouxe isso. Quando eu digo, né, pô, se é vazio, assim, se você faz uma piada que é só um ataque, então ela fica vazia, né, sem conteúdo. Então, é uma piada que é um ataque. E se encara um problema aqui, é o seguinte, piada e humor, pra mim, são coisas completamente diferentes. Uhum. Tal que uma piada pode ser sem graça, algo pode não ser piada, e algo que não é piada pode causar humor. Não é tudo que causa humor que é piada. Então, introduzir aqui nova nomenclatura, introduzir o sarro. Porque quando você está no ensino médio, e você tem um amigo que ele tem uma pinta na cabeça, sei lá, e você tira sarro dele, você não está fazendo uma piada com ele, você está tirando sarro dele, e todo mundo está rindo. Quando você tem, novamente, trazer o exemplo do Danilo Gentili, que é um exemplo no Brasil, um exemplo famoso, é fácil de tacar pedra no Danilo Gentili.
Quando ele chega e fala, não lembro pra quem, mas ele chama a mulher de gorda. Ele fala assim, eu não lembro a piada, eu não lembro qual que é a frase dele, mas ele coloca basicamente assim, pô, ela é gorda, e aí a partir daí se né, degride toda o resto da fala dele, né, dessa, entre aspas, piada. Isso pra mim, isso sai pra mim da categoria piada, entra na categoria sarro, e a questão se é humorístico ou não, a gente nem precisa trabalhar aí, mas pra gente definir o que é uma piada, eu trago, por que eu separo isso de piada? Sendo um humorista que fez, e papapá, etc. Porque é vazio. Porque não tem conteúdo crítica. Ah, mas toda piada precisa ser crítica? Não. Piada não necessariamente ela precisa ser crítica. A piada ela tem toda aquela questão, né, que, enfim, outros humoristas técnicos vão colocar de você cria um ambiente, uma situação e dá quebra de expectativa. Mas tem a punchline lá, você quebra a expectativa e isso provoca o riso. Isso é piada, essa definição entre aspas técnica de piada. E aí a galera taca a crítica aí para poder fazer a piada servir alguma coisa. Mas a piada que não tem crítica não é vazia, porque ela ainda serve de tal forma que você cria essa quebra de expectativa. Quando você está chamando uma mulher de gorda, você não está quebrando nenhuma expectativa. Você não deu um início, né? Quando você fala assim, nossa, você é cabeçudo, você é isso, aquilo, você está tirando sarro, mas você não está fazendo piada. E aí, da onde que vem o humor? Essa segunda discussão que eu não fiz naquela hora. Pela questão da cultural. Vem a questão cultural, dentro dela seus preconceitos, dentro dela o que vai ser humor ou não, vai ser o que a gente acha que é norma ou não. Exato, que a gente é ensinado de que é norma ou não. Não, perfeito. E aí acho que também essa questão do sarro, do tirar o sarro, se ele se configura como algo que acontece recorrentemente, aí a gente entra na categoria do bullying também, né? Justo. Que acontece muito com criança, inclusive. Mas não só. Porque é que depois vira crime, né? Agora finalmente virou crime pra criança também. Mas... Finalmente, né?